Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro seminário de Ciências Humanas. Nós temos o prazer de apresentar alguns palestrantes especiais aí para vocês. Como vocês já sabem, já me conhecem, eu sou a Sucelaine, eu estou como PCNP, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Sociologia e Filosofia. Vou passar a palavra para o meu colega de Geografia, o Carlos. É com você, Carlos. Bom dia, professores. Meu nome é Carlos, estou como CNP de Geografia. Bom, essa ideia do seminário surgiu aí, então, junto com a Sucelaine, e nós tivemos conhecimento, um contato com o Renan, da editora Bela Vista Cultural, e ele trouxe a ideia da imigração suíça para o Brasil, né? A editora tem um livro a respeito da imigração. E nós tivemos a proposta com o Renan, então, de trabalhar a imigração mundial, desde o século XIX até os dias atuais. Então, vai ser um trabalho muito legal e espero que vocês gostem. Boa, Renan. Olá a todos, meu nome é Renan, eu sou da editora Bela Vista Cultural e a gente foi convidado a participar desse seminário pelo pessoal da diretoria de ensino, principalmente o Carlos e a Sucelaine, os PCNPs, e é um prazer estar falando aqui com vocês. O intuito dessa apresentação é conversar aqui sobre as imigrações no Brasil. Esse tema foi sugerido pelo Carlos e pela Sucelaine porque a gente está desenvolvendo um trabalho como editora que é sobre a imigração suíça no Brasil. E a imigração suíça no Brasil, ela acabou de completar 200 anos de história e aí a gente resolveu fazer um projeto cultural que tem um livro que está saindo agora e esse trabalho levou 2 anos para ser realizado. A gente está muito contente em publicar essa obra, em fazer apresentações culturais. E essa apresentação aqui também é uma chamada para todo mundo que quiser conhecer sobre o assunto e quiser depois entrar em contato conosco. A gente tem páginas no Facebook, no Instagram, chamadas Suíços no Brasil, onde vocês podem se aprofundar sobre o tema. A editora Bela Vista Cultural ela desenvolve trabalhos na área de educação, cultura, meio ambiente, publicando livros, realizando exposições fotográficas, desenvolvendo apresentações culturais. E essa proposta de falar sobre imigrações do Brasil ela veio muito a calhar porque é algo que a gente já tem um conhecimento e trabalha no nosso dia a dia. Então fica aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que vai acompanhar aí essa apresentação. Vou abrir aqui a nossa palestra, fechar aqui o meu rostinho e aí a gente vai comentando item por item aqui dessa nossa apresentação. Falar sobre imigrantes no Brasil de uma maneira geral é muito interessante porque a gente costuma sempre ressaltar aqui na editora que é muito importante a gente entender de onde a gente veio para depois compreender os rumos que nós estamos tomando e onde a gente busca chegar. Então essa palestra não só sobre a imigração suíça, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto que é muito importante porque a imigração suíça foi a primeira imigração organizada por 2 governos em que pessoas vieram de outro país para colonizar o Brasil, mas também a gente tem outras presenças de povos que moldaram aí a nação brasileira, né? Como portugueses, como africanos, como italianos, espanhóis, alemães, enfim, uma gama de pessoas que vieram para cá e acabaram formando o país que a gente vive hoje, né? Então é um prazer
estar falando com todos vocês a respeito desse assunto. Conforme eu comentei, a gente está desenvolvendo um projeto cultural sobre a presença e imigração suíça no Brasil, que completou 200 anos. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a própria diretoria de ensino, ela tem ali a cidade de Indaiatuba, onde fica a colônia Helvécia, que é uma das mais significativas colônias suíças que a gente tem aqui no Brasil, e que ela foi fundada em função de um movimento que ocorreu de colonização, de vinda de suíços para o estado de São Paulo, que acabaram gerando, após um tempo que houve várias experiências, como por exemplo na fazenda Ibicaba, em que a gente tem relatos de suíços que vieram para lá e depois eles se juntaram, foram para Indaiatuba, fizeram uma colônia Helvécia. Mas quando a gente fala de imigração suíça no Brasil, a mais divulgada é o fluxo que ocorreu para o Rio de Janeiro, mais precisamente para Nova Friburgo, ali na Serra Fluminense, quando Dom João VI ele foi a pessoa que promoveu essa colonização, a fim de promover mesmo um povoamento e a civilização do Reino do Brasil. Então Dom João VI, quando ele estava aqui, isso no contexto de que a família real portuguesa tinha saído de Portugal e se refugiado no Rio de Janeiro, em função de outra questão que são as conquistas napoleônicas, né? Então a família real ela estava morando aqui no Brasil desde 1808, e logo eles iriam embora, e quando eles foram embora veio a questão da independência do Brasil, mas isso aí já é outro assunto. Dom João VI então ele promulgou um decreto que previa a instalação de 100 famílias na região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que é ali perto da capital. E ali ele combinou, foi autorizado porque representantes do cantão de Nova Friburgo trouxessem pessoas da Suíça para trabalhar, para colonizar ali a região da Serra Fluminense. Então foi a primeira imigração oficial acordada entre dois governos. Foi a primeira vez que o governo brasileiro procurou um governo estrangeiro para promover essa iniciativa de colonização aqui do Brasil. Então o governo suíço também acompanhou como foi todo esse processo. A Suíça do início do século XIX é um país muito diferente do país que ela é hoje. E é muito importante ressaltar isso, porque naquele contexto a Europa, ainda de uma maneira geral, ainda não era o continente rico que existe hoje em dia. Era um continente onde as desigualdades eram enormes. E também aconteceu que naquele início do século XIX, houve uma dificuldade climática muito grande que afetou a Europa inteira em função de um vulcão que explodiu lá na Indonésia, e as secas foram muito rigorosas e as plantações foram muito afetadas. Então a fome, de uma maneira geral, ela se espalhou pelo continente europeu, e a alternativa de muitas pessoas naquele contexto foi imigrar. Então essas famílias suíças, 261 famílias suíças, elas se dirigiram até Amsterdã, na Holanda, onde elas embarcaram nos navios que vieram para o Brasil e chegaram por aqui entre 1819 e 1820. A grande maioria vinda do cantão de Friburgo. Por isso que o nome da cidade é Nova Friburgo, porque a grande maioria dos imigrantes que vieram para lá vieram desse local específico da Suíça. O intuito principal era povoar mesmo a região fluminense e europeizar a região das serras, né?
É muito interessante porque foram anos muito complicados de início de colonização. Essas pessoas tiveram muitas dificuldades para se adaptar ao clima, para entender como funcionava a agricultura, como era o solo. E é interessante observar que pouco tempo depois houve uma própria diáspora das pessoas que migraram para Nova Friburgo em busca de outras regiões no próprio estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. Então, não, esses descendentes de suíços hoje em dia eles são encontrados sim em Nova Friburgo, mas a cidade de Cantagalo, mais ao norte ali do estado do Rio de Janeiro, tem uma presença muito forte. O próprio norte do Rio de Janeiro tem bastante pessoas de origem suíça hoje em dia, e também essas pessoas se dirigiram, parte delas, ali para a região do Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, e acabaram vindo para São Paulo e subindo para o oeste paulista e se espalhando aí pelo nosso estado. Então, quando a gente fala de imigrações no Brasil, só para concluir esse assunto, é muito importante a gente lembrar de que o primeiro movimento de imigratório entre dois países, acordado oficialmente entre dois governos, foi a imigração suíça no Brasil. A gente está desenvolvendo, conforme eu comentei, esse projeto cultural. O livro está sendo publicado agora entre maio e junho de 2021, e a gente tem as páginas lá no Facebook, no Instagram, Suíço no Brasil. Se vocês quiserem se aprofundar sobre o tema, a gente conta histórias relacionadas a esse movimento migratório lá nas duas páginas, tá bom? E a gente ficaria muito contente aí em contar com a participação de todo mundo. Vou avançar aqui porque o intuito da nossa apresentação é falar sobre os movimentos migratórios em si, né? E aí eu vou começar introduzindo o que é um movimento migratório e por que a gente emigra, né? O Homo sapiens, existe aí um consenso que ele surgiu na África e ele acabou migrando para outras regiões do planeta em função de mudanças climáticas, em função de melhores terras, enfim, melhores condições em função da sua própria sobrevivência, né? A migração a gente costuma definir que é um deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem ele migra por alguma razão. E muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, quando a gente fala de imigração aí, dos primeiros povos humanos, a gente pode chegar à conclusão de que não era uma coisa tão organizada, mas sim em função de características especiais de cada período. Ao longo do tempo, e aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre o contexto mais onde a gente se encontra, né, que é uma sociedade de tradição europeia, muito que veio para a gente, também africana. Quando a gente fala de povos antigos, as primeiras civilizações, a gente está falando, claro, na Mesopotâmia, né? E tem histórias interessantíssimas quando a gente fala da Idade Antiga, como por exemplo a diáspora dos hebreus fugindo do Egito, um fato aí que está documentado na Bíblia, né? E é interessante ressaltar que a escravidão naquele período também era muito importante para esses movimentos migratórios, porque os escravos eram um espólio de guerra, e como espólio de guerra eles eram enviados para outras regiões. Então a Idade Antiga, a gente já tem ali
a presença de movimentos migratórios característicos, mas é um pouco diferente do que a gente pensa em movimentos migratórios nos dias de hoje, que a gente vive um outro contexto sobre esse tipo de movimento. Na Idade Média, é interessante dizer que, além da diáspora judaica, as cruzadas, a Idade Média em si ela começou com uma migração, né? Porque a queda do Império Romano do Ocidente foi causada por migrações realizadas pelos povos bárbaros, como a gente os conhece. E esses povos vindo do norte da Europa acabaram se estabelecendo em diferentes regiões ali europeias e se instalando nesses locais. A questão da diáspora judaica, ela remete até um pouquinho antes, porque Jerusalém é uma cidade que como nos conta a história, ela foi destruída em 70 depois de Cristo, né? Os romanos destruíram Jerusalém, e isso acarretou na diáspora dos povos judaicos que foram para países da Ásia Menor, da África e do sul da Europa. Algumas comunidades judaicas se estabeleceram no leste europeu, e eles ficaram conhecidos como os judeus Askenazi, e no norte da África e na Península Ibérica eles ficaram conhecidos como sefarditas. A história dos sefarditas é interessante para a gente contar aqui, porque esses judeus eles foram expulsos no século XV dos países ali da Península Ibérica, no século XV, século XVI, emigraram para outras regiões, sendo que muitos deles, inclusive, se converteram à força ao cristianismo. E eles acabaram, no movimento migratório posterior, muitos deles migrando para o próprio Brasil. Com relação às cruzadas, elas foram um movimento que ocorreu, um movimento militar foram de inspiração cristã, que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém. O intuito das cruzadas era conquistar esses locais e mantê-los sob domínio cristão. É interessante ressaltar que por volta do ano 1000 houve uma peregrinação muito grande de cristãos para Jerusalém, pois havia uma crença naquele período de que os fins do tempo estavam próximos, e por isso valeria qualquer sacrifício para evitar o inferno. Então esse movimento migratório das cruzadas ele foi muito religioso, mas é interessante ressaltar que isso influenciou vários outros aspectos, como por exemplo o comércio entre Ocidente e Oriente naquele período. Na Idade Moderna, aí a gente já entra num contexto de descobrimento do Brasil. As grandes navegações elas ocorreram principalmente por Portugal e Espanha, que eram grandes potências marítimas na época, e Portugal e Espanha, enfim, assinaram o Tratado de Tordesilhas, foram explorar o Novo Mundo, estabeleceram suas colônias no Novo Mundo, em um movimento que foi acarretado pelo explorador o Cristóvão Colombo, após a chegada dele à América em 1492. Após a vinda de Colombo, após a descoberta das nações europeias aqui do continente americano, a gente consegue ver que pessoas da Espanha, de Portugal, da França, da Inglaterra, da própria Holanda, vieram da Europa para a América ainda nesse período de Idade Moderna, mas ainda num número um pouco reduzido. A imigração europeia a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de uma maneira geral, como ela ocorreu, como ela se desenvolveu.
mas nesse período aí de Idade Moderna, o maior grupo imigrante das Américas era o de africanos escravizados, que eram pessoas que vieram trazidas à força, aos milhões, pelos europeus para a América, principalmente aqui para o Brasil, que foi o país que mais recebeu escravizados vindos da África, que acabaram se estabelecendo aqui. Ainda nesse slide, a gente tem também um movimento de pessoas que fugindo de perseguições religiosas, também buscaram terras aqui no Novo Mundo. Então, um exemplo é a questão dos próprios judeus convertidos que vieram de Portugal para cá. Mas isso não se resumiu só ao Brasil. Nos Estados Unidos a gente também, por exemplo, tem muitos relatos de comunidades protestantes que acabaram se estabelecendo no país em função daquele contexto europeu das reformas calvinistas, luteranas, todo o conflito que ocorria na época, naquele período. Na era contemporânea, de 1789 até hoje, a gente pode dizer que os fluxos emigratórios partindo da Europa, eles se intensificaram muito rumo ao Novo Mundo. Esse movimento ele foi principalmente influenciado pela Revolução Industrial, um período de transformações profundas na sociedade que estava se formando naquele período, vindo aí do antigo regime, e milhões de pessoas aí que deixavam os campos, que trabalhavam em indústrias, muita gente em busca de melhores condições de vida, acabou migrando em massa, tanto para o Novo Mundo, aqui para a América, principalmente os Estados Unidos, mas também entre os próprios países europeus. Ocorreu uma migração significativa de pessoas. Essa nova onda migratória ela acabou contribuindo para que a população dos países americanos aumentasse muito, principalmente os Estados Unidos, mas Brasil, Argentina são países que receberam um grande fluxo migratório de pessoas vindo da Europa também nesse período. Houve um momento em que esses países, inclusive, eles julgaram que era importante delimitar essa entrada dos imigrantes. E aqui no Brasil, inclusive, houve o estabelecimento de uma lei que definia, que trazia aí medidas restritivas em relação à vinda de imigrantes europeus aqui para o país. Quando a gente fala aí de século XX, temos a Segunda Guerra Mundial, que o período entre guerras, né, que é um período muito lembrado como um período de grandes migrações. Inclusive nesse período o número de refugiados cresceu muito, e isso em função das perseguições que inúmeros grupos sofreram nesse conflito. Então nessa época alguns países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, eles tomaram medidas para incentivar o fluxo migratório para os seus países, absorvendo aí toda a força de trabalho ociosa e também aproveitando um boom econômico que ocorreu no período pós-guerra. Agora a gente está entrando num período aí da nossa apresentação em que a gente vai conversar aqui sobre os fluxos migratórios para o Brasil, que é o tema principal da nossa palestra.
O Brasil, como sabem, ele não era desabitado, né? Quando os europeus chegaram aqui em 1500, os portugueses, e existiam povos indígenas organizados em nações que aqui habitavam. Estima-se que esses povos indígenas eles reuniam de 1 a 5 milhões de habitantes, sendo que os Tupi eles eram predominantes aí do Ceará até Cananéia, no litoral paulista, no litoral sul, e os Guarani no litoral sul e em parte do interior do nosso território. Os portugueses, eles nos primeiros anos de colônia aqui, eles acabaram não promovendo um movimento de colonização. Isso ocorreu posteriormente, e era principalmente naqueles anos iniciais, a relação era muito mais comercial e de estabelecimento de pequenos postos comerciais na costa do país. Esses indígenas que habitavam aqui no Brasil, eles tinham cultura própria, religião, costumes totalmente diferentes daqueles que eram norma aí na sociedade europeia. Eles viviam basicamente da caça, da pesca, da agricultura, tinham um contato total com a natureza, pois dela dependiam de quase tudo. E rios, árvores, animais, plantas, eles eram itens de extrema importância para a vida desses indígenas. De uma maneira geral, eles viviam em tribos que tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo, e também tinha a figura do pajé, que era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. O pajé também ele cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais. O que ocorria através de ervas, plantas e rituais religiosos. A religião desses povos indígenas ela era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Os indígenas eles faziam festas, cerimônias religiosas, e nessas ocasiões eles dançavam, cantavam, pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Como a gente sabe, esse estilo de vida foi profundamente afetado aí pela chegada do colonizador, principalmente o português, que chegou aqui na nossa costa em 1500, e aí a gente aborda depois como se desenvolveu essa relação no Brasil colônia. Bom, vamos falar agora do Brasil colônia. O Brasil colônia ele foi organizado depois dessa questão do Tratado de Tordesilhas, em capitanias hereditárias, quando Portugal resolveu tomar conta do Brasil de uma maneira mais organizada. Essas capitanias hereditárias elas foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. Com as capitanias foi implantado um sistema de divisão administrativa, no qual a América Portuguesa foi dividida em 15 faixas de terra, e a administração dessas terras foi entregue aos donatários. Essas capitanias existiram durante muito tempo, mas em 1548 já foi estabelecida uma forma de governo central da coroa portuguesa aqui no seu território, porque algumas delas apenas prosperaram. Nesse período, falando mais de imigração de uma maneira geral, a gente tem aqui a chegada dos portugueses, né? Os portugueses eles foram o primeiro grupo a chegar de maneira organizada e povoar o território depois dos indígenas e junto com os africanos escravizados.
Esses portugueses eles se estabeleceram principalmente no Nordeste, num primeiro momento. Os abastados se voltando principalmente para a questão da econômica, do ciclo do açúcar que prosperava na região Nordeste. E também havia a questão do degredo aqui para o Brasil, para criminosos, pessoas que eram condenadas serem mandadas aqui para o território português nas Américas. Os portugueses, eles durante 3 séculos de colonização, somada à imigração pós-independência, a gente pode considerar que foi o grupo que deixou heranças mais profundas para a cultura brasileira e também para a formação étnica do povo brasileiro. Os portugueses, de uma maneira geral, eles têm um incremento aí da imigração ao longo do século XVIII, influenciado pelo ciclo do ouro, e no século XIX também continuam a chegar em grandes quantidades ao nosso país. É importante ressaltar que durante muito tempo Portugal incentivou uma migração internacional forçada para o nosso país, e a gente tem dados, inclusive, voltando aí na questão do degredo, de que os portugueses chegaram nessa situação, eles chegaram a corresponder a uma grande parcela aí de estados como Bahia e Pernambuco, e no Maranhão, da população habitante nesses locais. A origem dos portugueses que vieram para o Brasil ao longo do tempo, ela é muito diversificada. Desde uma próspera elite nos primeiros séculos de colonização, e depois houve um fluxo crescente de imigrantes pobres a partir da segunda metade do século XIX, sendo que esses aí foram os mais significativos a chegarem aqui no Brasil. Junto com os portugueses, ainda no período do Brasil colonial, a gente tem a presença dos africanos, né, que vieram através do comércio de escravos, principalmente para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, para São Paulo. E lá no Nordeste eles se dirigiram principalmente à indústria açucareira, que era muito forte aí nos primeiros séculos de colonização, e depois para as regiões auríferas, onde o ciclo do ouro já estava começando, depois se desenvolvendo, depois no auge, que foi o momento aí em que o Sudeste, principalmente Minas Gerais, tiveram aí o seu fluxo migratório estimulado. O Brasil, é importante ressaltar, é o país que mais importou escravos africanos nas Américas. Existem algumas estimativas que dizem que entre o século XVI e o século XIX vieram mais ou menos 4 milhões de pessoas, o que equivale também a cerca de 1/3 de todo o tráfico negreiro que ocorreu da África para o Brasil. Esses escravos africanos e os seus descendentes, eles influenciaram muito, né, a questão da formação cultural do país, e são raros aí os aspectos da nossa cultura que não tenham sido moldados com a ajuda dos africanos e dos seus descendentes afro-brasileiros. O Brasil tem essa triste marca de ter sido o país com a escravidão mais longeva desse período da era moderna aí de escravos africanos, terminando esse triste capítulo aí da nossa história apenas no final do século XIX. Por fim, além dos portugueses e dos africanos, a gente tem também alguns povos que vieram aí de maneira não organizada, mas que ocuparam aí partes do território durante alguns
períodos específicos. Como exemplo de populações, de pessoas que vieram para cá como resultado desse processo, a gente pode citar as invasões francesas, que ocorreram principalmente no Maranhão e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inclusive, teve uma presença bem interessante aí da França Antártica, que existiu aí uma ocupação efetiva aliada com os indígenas, que ficou instalada há muito tempo ali na Baía da Guanabara. E outro povo muito significativo que ocupou parte do território brasileiro foram os holandeses, em Pernambuco, e foi uma presença muito duradoura, não só economicamente, mas culturalmente. A gente vê traços ainda daquela ocupação em Pernambuco, em locais onde os holandeses estiveram presentes. Por fim, tem também uma questão de viajantes que vieram para o Brasil esporadicamente, como, por exemplo, cientistas, missionários, navegantes, piratas, ingleses, italianos e alemães. Mas esses aí tiveram uma presença muito menos significativa aqui no nosso país do que os povos citados anteriormente nesse período. Depois a gente vai ver que italianos e alemães vieram em grandes números aqui para o nosso país. Vamos falar agora de Brasil Império e Brasil República, momento em que se intensificou a imigração europeia aqui para o nosso país. E aí no século XX, final dele, século XXI, a gente tem um perfil diferente de imigrante que se mudou aqui para o nosso país. A independência do Brasil, ela marcou um período imperial, primeiramente, que foi encerrado pela proclamação da República, né? O período imperial é uma época que a gente pode dividir em 3 fases: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. No primeiro reinado foi aquela época em que Dom Pedro I governou, mas em seguida houve um desgaste da sua relação natural com a elite política e econômica do país, e ele logo renunciou, sendo substituído por um período regencial, que foi um momento de transição e que foi marcado por brigas políticas e revoltas provinciais. O segundo reinado, já com Dom Pedro II governando o país por quase meio século, foi uma época marcada por eventos muito importantes, como a Guerra do Paraguai e transformações que levaram ao fim, por exemplo, da escravidão e a vinda de milhões de imigrantes aqui para o Brasil. O período imperial foi encerrado em 1889, quando houve a proclamação da República, que num primeiro momento ela foi estabelecida por um movimento que a gente pode chamar de Primeira República, que foi posterior à derrubada da monarquia, no qual ocorreu uma perda, né, do apoio político da população, e os primeiros anos aí da República foram bastante tumultuados, com guerra civil, com questionamento das oligarquias. Foi um período aí marcado pela tal da política do café com leite, que o intuito dessa conversa aqui não é se aprofundar nesse assunto, mas sim sobre a imigração para o Brasil nesse período. Mas como a gente vai ver, as lavouras cafeeiras foram muito importantes para que a gente trouxesse imigrantes de fora para trabalhar aí na agricultura brasileira. Então, só resumindo, antes da gente entrar nos grupos prioritários, como que ocorreu essa imigração em diferentes regiões do Brasil?
Existe uma estimativa de que entre 1889 e 1930 ingressaram no país mais de 3,5 milhões de estrangeiros, o que corresponde a 65% do total de imigrados entre 1822 e 1960. Então foi um período muito expressivo para essa questão. Falando de regiões do Brasil, a gente tem a região norte, que foi uma região que recebeu um fluxo muito grande de imigrantes portugueses, mas que também teve alguns imigrantes pontuais, como por exemplo os japoneses, que trabalharam principalmente em plantações de chá, de juta, e também de imigrantes sírio-libaneses, que chegaram nessa região principalmente para trabalhar no comércio. Na região nordeste, a imigração ela recebeu principalmente fluxos de portugueses e de africanos, sendo que em momentos esporádicos a gente teve aí a presença de holandeses e franceses que acabaram mudando alguma coisa do panorama da população local. Sendo que imigrações como a italiana e a alemã, que foram muito importantes em outras regiões, não tiveram uma grande participação aqui. Na região centro-oeste, a gente tem o predomínio de imigrantes portugueses e africanos também. Já na região sudeste, a gente tem uma presença muito grande de imigrantes de origens variadas, como por exemplo os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que receberam muitos imigrantes suíço-alemães, que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XIX, como parte daquele movimento que a gente conversou no comecinho da apresentação sobre a vinda de suíços aqui para o Brasil. Já no estado de São Paulo, onde a gente se encontra, é muito grande a imigração italiana, iniciada a partir da segunda metade do século XIX, no momento em que ocorria uma transformação do trabalho escravo para o trabalho assalariado e a pressão capitalista para formar um mercado consumidor aqui interno no nosso país. Então foi um momento, a segunda metade do século XIX, em que começou um incentivo muito grande do governo do estado para atrair esses imigrantes. Nesse período, a própria Itália ela atravessava por um momento de muitas dificuldades, também em função de uma questão que remete à unificação italiana. E era um período aí de muita instabilidade no país, que facilitou a vinda de italianos para o Novo Mundo, não só para o Brasil, mas também para países como a Argentina e como os Estados Unidos. Essa imigração italiana ela foi muito forte nesse primeiro período, mas ela continuou mais ou menos até o período da Segunda Guerra Mundial, quando as imigrações elas foram mais restritas, até em função de uma posição do Brasil geopolítica na guerra, já que ele estava do lado dos aliados e contra o eixo. Outras imigrações muito fortes aqui em São Paulo são os espanhóis, que após o declínio da imigração italiana formaram boa parte da mão de obra para as lavouras. E também a gente tem uma migração muito significativa de japoneses, que vieram para o estado em 1908, em função de uma política migratória do Japão que incentivava as pessoas a irem a outros locais, até muito em função da grande concentração populacional que o Japão tinha no período e a escassez de terras agrícolas. Então o Brasil recebeu um fluxo muito significativo de imigrantes japoneses, e esses principalmente vieram ao estado de São Paulo. Para entrar na região sul, por motivos, a região sul particularmente, ela tinha uma questão de
estratégica relacionada à ocupação das fronteiras pela presença da agricultura familiar, desenvolveu-se um modelo de ocupação em pequenas propriedades, com predomínio de correntes europeias diversas, sendo que cada estado teve aí uma particularidade um pouco diferente dos demais. O Paraná, por exemplo, é um estado que tem lá na sua região noroeste uma presença muito forte de japoneses, que vieram esse fluxo aí do começo do século XX e são muito presentes nessa região, sendo que no restante do estado a gente tem uma presença muito forte de italianos, alemães e eslavos, os ucranianos, os poloneses e os russos, principalmente ao redor ali da capital Curitiba. Já em Santa Catarina a gente tem uma imigração muito forte de alemães, que vieram principalmente para o trabalho agrícola, e também dos italianos, que também dividem aí o grande fluxo migratório que aquele estado recebeu ao longo do tempo, e são presenças muito significativas. Já no Rio Grande do Sul a gente tem a questão dos alemães formando grandes cidades, que vieram a ser grandes cidades, né, como São Leopoldo, Santa Maria, Novo Hamburgo, e também os italianos, em locais como Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves. Esses imigrantes também vieram ao Rio Grande do Sul e se dedicaram principalmente à agricultura e depois às atividades industriais. Então, os grupos que vieram aqui para o Brasil, os primeiros que a gente ressalta são os suíços, tema do projeto cultural que a gente está desenvolvendo. Os suíços, eles vieram através de uma política de Dom João VI de atração de imigrantes europeus para povoar o nosso território, e eles estabeleceram colônias no Rio de Janeiro, conforme eu mencionei, mas também existe a presença de suíços na Bahia, em São Paulo, no Espírito Santo, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os suíços eles acabaram tendo um fluxo maior para a região serrana do Rio, ali em Nova Friburgo, como colonizadores, para povoar o território. Mas também eles participaram do sistema de parcerias com fazendeiros nas regiões Sudeste e Sul, que é um modelo de imigração que foi muito utilizado aí para trazer o trabalho, a força de trabalho de pessoas para a nossa agricultura. Em seguida a gente pode falar dos alemães, que foi uma imigração que, como muitas das imigrações europeias, ela acabou entrando num contexto de transformações sociopolíticas e econômicas, pelo qual a Europa passou no século XIX. Esses alemães, em sua grande maioria, eles vieram num período aí que antecede a consolidação do Estado Nacional Alemão. Então existe até uma confusão, inclusive, sobre pessoas que vieram de regiões que hoje formam a Alemanha, mas naquele momento não existia um país chamado Alemanha. Então às vezes a gente confunde suíço-alemães, poloneses e alemães. Existe uma certa dificuldade aí, não dificuldade, mas era um outro contexto, e essas pessoas vinham de um local que ainda não estava consolidado, eram pequenos microestados ali que formavam a Alemanha naquele momento, né? Os alemães, eles eram grupos, portanto, muito diversos e heterogêneos, e vieram povoar principalmente colônias nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, onde eles foram levados por iniciativas, primeiro do governo imperial, mas depois, posteriormente, eles acabaram também se estabelecendo no Espírito Santo, em Minas, no Rio de Janeiro e na Bahia, locais onde existe uma significativa presença dessas pessoas, de descendentes desse grupo imigratório.
Os italianos, eles desde o período colonial, eles já marcavam presença aqui no Brasil, principalmente em função de expedições marítimas. Os italianos eles sempre se destacaram como navegadores muito habilidosos e como arquitetos também ao longo do tempo. Mas o grande fluxo migratório ele ocorreu no século XIX. Na segunda metade do século XIX, inclusive, ocorreu um dos maiores movimentos migratórios da história da humanidade, né, no qual mais de 10 milhões de europeus vieram para a América. Desses 10 milhões, 803 mil a estimativa é de pessoas que vieram ao continente via portos brasileiros. E desse total de 803 mil, 577 mil eram italianos. Então dá para ver que o número de italianos que vieram para o Brasil foi muito significativo. E eles se espalharam por todo o país, principalmente em São Paulo e na região sul, onde a gente tem uma presença italiana muito forte. Esses italianos eles vieram para o Brasil de duas maneiras, uma espontânea e outra organizada. A imigração espontânea ela foi formada principalmente por famílias e indivíduos isolados que vinham tentar a sorte nas cidades brasileiras, enquanto a imigração organizada ela na verdade ela partiu de uma iniciativa governamental para financiar a imigração, visando principalmente introduzir nos cafezais o sistema de parceria, no qual a mão de obra assalariada substituiria aos poucos ou trabalharia paralelamente ao trabalho escravo. Esses imigrantes eles eram recrutados por agentes de serviço das sociedades promotoras de imigração, que vendiam uma imagem do Brasil um pouco até diferente, bastante diferente da realidade que eles encontraram aqui. E depois de uma viagem muito difícil que durava 15 a 30 dias pelo Oceano Atlântico, os imigrantes chegavam aqui no nosso país e tomavam os seus rumos, sejam eles os cafezais paulistas, em substituição ao trabalho escravo, ou as colônias que foram formadas aí na região sul do país principalmente. A imigração espanhola no Brasil ela ocorreu em diferentes momentos da nossa história. Primeiro durante o período colonial, onde na verdade durante o período da União Ibérica eles foram muito significativos, quando as coroas portuguesas e espanhola estavam juntas. Mas o grande fluxo mesmo de imigrantes espanhóis ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Tem uma estimativa de que cerca de 700 mil espanhóis desembarcaram no Brasil, saindo principalmente da zona rural da Espanha, onde havia poucas oportunidades aí de melhoria de vida, e esses espanhóis eles arriscavam-se a vir principalmente ao estado de São Paulo, onde eles trabalhavam nas fazendas de café no interior do estado, ou vinham para as grandes cidades como a nossa capital, São Paulo. Os espanhóis eles foram muito significativos, inclusive formando o terceiro maior contingente de imigrantes ao Brasil até 1930, sendo superados apenas pelos italianos e pelos portugueses. E no estado de São Paulo é importante ressaltar que eles foram realmente muito significativos. Depois, os espanhóis eles acabaram com o tempo diminuindo o fluxo migratório,
sendo que o último boom aí que a gente pode ressaltar foi o período da eclosão da Guerra Civil Espanhola, durante a década de 30, no qual muitas pessoas vieram para o Brasil depois de um período sangrento aí da história do país. Os sírios e libaneses, na verdade, eles sempre foram chamados erroneamente de turcos, até porque aquele momento era um momento diferente dos estados mesmo nacionais, né? Você tinha ali a presença do Império Turco Otomano, que era uma força muito grande ali durante séculos naquela região. Uma coisa interessante é que o imperador Dom Pedro II ele sempre se mostrou fascinado pela cultura local e pela cordialidade do povo árabe, e conta-se que as primeiras levas árabes atraídas para o Brasil foram trazidas por intermédio do próprio imperador. Entre 1884 e 1933, cerca de 130 mil sírios e libaneses entraram no Brasil pelo Porto de Santos, sendo que a maioria deles eram católicos, mas também a gente tinha a presença de ortodoxos orientais e também muçulmanos. Muitos árabes acabaram indo para a área do comércio nos grandes centros urbanos, e muitos deles prosperaram. Inclusive tem grandes regiões aí da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, em que eles são muito conhecidos pelo seu trabalho, como a Rua 25 de Março, como a Rua da Alfândega. São locais onde há uma presença muito significativa cultural até dos descendentes dessas pessoas. Agora, falando de russos, a gente já está entrando em um grupo que é muito significativo no estado do Paraná. Eles chegaram aí na segunda metade do século XIX, e também a gente tem a presença aí de russos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, em um fluxo que também foi estimulado após o fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos russos se dirigiram ao Brasil. Mas é o Paraná o estado que recebeu o número mais significativo de russos que vieram para o Brasil, e tem algumas cidades do Paraná que tem uma presença muito grande de descendentes dessa população, que mantém aí as suas tradições culturais muito vivas até os dias de hoje. Os poloneses também são outro povo que é muito significativo no estado do Paraná, mais um povo de origem eslava, cujo início da imigração para o Brasil, o primeiro registro mesmo é do século XVII, quando a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada pelos holandeses. E aí os primeiros poloneses, a gente tem o registro deles aqui no nosso país. Entretanto, o maior fluxo migratório desse grupo ocorreu no século XIX, no momento em que o Estado brasileiro estimulava a vinda de cidadãos europeus para o Brasil, com o intuito de substituir principalmente a mão de obra escrava e povoar o nosso território. Então, os poloneses eles fundaram aí alguns locais muito significativos pelo Paraná. Algumas cidades têm uma presença polonesa muito grande, e a própria cidade de Curitiba tem bairros onde a presença deles é muito significativa. Houve alguns períodos, como por exemplo após a Segunda Guerra Mundial, no qual muitos migrantes acabaram vindo também para o Brasil, mas isso é também um movimento migratório que acabou diminuindo com o tempo ao longo do século XX. Outro povo eslavo que veio aqui para o Brasil são os ucranianos, povo que chegou também ao Paraná, que é o estado onde tem a maior presença de ucranianos aqui no Brasil.
Esses ucranianos, eles faziam, quando vieram os primeiros fluxos, também era um momento ali em que a Ucrânia integrava parte do Império Russo, e eles vieram ao Brasil atraídos por uma propaganda que com certeza decepcionou essas pessoas quando elas chegaram aqui, e elas tiveram grande dificuldade, como todos os imigrantes no fim das contas, quase todos os grandes grupos aí de imigrantes que vieram para o Brasil e tiveram muitas dificuldades, condições precárias aí para desenvolver a sua epopeia. Tem algumas cidades no Paraná e também em Santa Catarina que tem uma presença ucraniana muito forte, sendo que aí municípios como Prodeitópolis, Malê, a própria capital Curitiba tem uma presença muito grande desse grupo, de descendentes dele. A imigração japonesa no Brasil, ela foi motivada principalmente pelos interesses dos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná, e o Japão tinha um interesse em aliviar a tensão social ocorrida pelo excesso populacional e pela falta de recursos naquele momento. A imigração oficial japonesa no Brasil tem início em 18 de junho de 1908, quando os primeiros 781 imigrantes chegaram aqui no estado de São Paulo, mas os japoneses eles não se limitaram a São Paulo, apesar da sua grande presença aqui no estado e também no norte do Paraná, mas também você tem a presença de japoneses na região norte do Brasil, através de plantações de chá, pimenta do reino, juta, cultivos que eles se dedicaram. E aqui no estado de São Paulo eles são muito conhecidos pelo cinturão verde em volta da capital São Paulo. Muitos se estabeleceram aí em volta da capital e se direcionaram para os trabalhos agrícolas, onde ainda hoje a gente vê uma presença muito grande dessas pessoas. A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil, e a gente tem um grande número de pessoas hoje em dia que inclusive faz o caminho de volta e tenta a vida lá no país. Os chineses, eles vieram a princípio no começo do século XIX, quando houve uma primeira iniciativa de introduzir o cultivo de chá no país, e Dom João VI trouxe algumas famílias, mas isso foi uma iniciativa pequena comparado com o que veio no século XX. O grande fluxo da imigração chinesa no Brasil se deu a partir de 1950, sendo que ela foi muito influenciada pelo período pós-guerra, no qual a China saiu muito devastada, e a fome era um problema que imperava no país. E aí a gente vê um fluxo grande de pessoas vindo para cá, sendo que hoje a gente tem quase 200 mil chineses vivendo no Brasil e 90% deles estão na capital do estado de São Paulo. Esse contingente de chineses principalmente se dedicando ao comércio, e a gente tem visto que há um aumento muito significativo nas capitais aí brasileiras de pessoas de origem chinesa se direcionando a essa ocupação, seja na Liberdade, bairro aqui da cidade de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no Saara, onde também existe uma presença chinesa muito significativa. A imigração coreana, comparado com os grupos que a gente comentou, ela é muito mais recente, teve início em 1963, sendo que
os primeiros coreanos eles se estabeleceram aí no Paraná, mas a cidade de São Paulo ela é muito significativa para esse fluxo migratório. Existe uma estimativa de que 50 mil coreanos e seus descendentes vivam no Brasil, sendo que um bairro da cidade de São Paulo muito significativo para a comunidade coreana é o Bom Retiro, na região central, onde se encontra a grande parte aí dos imigrantes coreanos, que a exemplo dos chineses também se voltaram aí para as atividades comerciais, e é onde eles estão concentrados aí em termos de atividades no Brasil. Os judeus, por outro lado, eles têm uma tradição muito grande aqui no nosso país, sendo que os primeiros registros de judeus no Brasil remontam ao século XVI, quando os judeus espanhóis e portugueses foram obrigados a se converter ao cristianismo sob a pena de serem expulsos dos países. E aí, fugindo da Inquisição, muitos deles vieram para o Brasil. Esse fluxo aumentou e diminuiu ao longo da história, sendo que ocorreu a vinda de judeus de diferentes regiões ao longo do tempo, seja do Oriente Médio, seja do leste europeu, seja da própria Alemanha no período dos anos 30, quando houve aí a ascensão do nazismo. Mas os judeus eles estão muito presentes hoje em grandes capitais brasileiras, como por exemplo São Paulo, você os encontra, também no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. É um grupo em que você os vê muito visivelmente em bairros da cidade de São Paulo, como por exemplo Higienópolis, onde eles estão concentrados. No século XX ocorre um declínio natural da imigração para o Brasil ao longo de todo o século. Isso ocorreu também em função de medidas tomadas pelo governo para concluir a política de povoamento e substituição da mão de obra, e também pela alteração da realidade dos países que encaminhavam aí os seus maiores fluxos migratórios para o Brasil e para a América, como as nações europeias, que acabaram tendo um grande desenvolvimento aí no período pós-guerra. Então, a imigração, de uma maneira geral, houve um período de estagnação aí na segunda metade do século XX, com exceção de alguns pequenos grupos que acabaram vindo significativamente para o Brasil, mas na segunda metade do século XX a gente consegue ver que o fluxo migratório ele é muito menor do que o ocorreu aí no século anterior. Então ocorre uma natural assimilação das pessoas que vieram para cá, e aí você tem os descendentes dos portugueses, dos italianos, dos espanhóis, todo mundo que veio para cá. Muitos descendentes acabam fazendo sua vida no Brasil, mas já é um perfil totalmente diferente dos seus antepassados que emigraram para cá. Hoje a gente pode comentar que o Brasil, no fim das contas, ele virou um país de imigrantes para uma nação de emigrantes, né? Imigrante é quem emigra, é quem vai para fora. E existem comunidades brasileiras muito grandes e significativas em países como os Estados Unidos, onde você tem um dia, por exemplo, em Nova York, dedicado unicamente a manifestações culturais brasileiras, como também em países europeus você tem pequenas comunidades aí espalhadas, principalmente nas grandes capitais. Fora também países como o Japão, que estimulam aí, tem uma política voltada à volta de descendentes, onde
também há um recebimento de brasileiros um pouco maior. Enfim, a presença de brasileiros em outros locais do mundo se deve principalmente em países com boas condições de vida, países mais avançados, países mais ricos. E essas pessoas partem em busca de melhores condições de vida. Século 20 e 21, a gente tem uma mudança do perfil das pessoas que vêm para o Brasil, principalmente imigrantes e refugiados. Esses imigrantes e refugiados, eles acabam vindo para cá em função de particularidades dos países onde eles estão habitando, como por exemplo os bolivianos, que têm uma colônia muito significativa na cidade de São Paulo, vieram em grande fluxo, principalmente a partir de 1980, e você encontra grandes comunidades de boliviano na capital paulista, na zona norte e zona leste, principalmente em bairros como o Brás, o Pari, o Bom Retiro, e esses bolivianos principalmente estão voltados aí a ocupações no comércio aqui na capital paulista. Venezuelanos são pessoas que vieram, cujo fluxo migratório ele ganhou bastante atenção da mídia poucos anos atrás, principalmente em função da instabilidade da Venezuela, e muitos atravessaram a fronteira norte do Brasil em direção a Roraima. Estima-se que mais de 260 mil venezuelanos hoje vivam no Brasil, principalmente na região norte do país. Os haitianos também são outra população significativa que veio para cá. O Haiti era um país muito pobre e atingido por uma catástrofe natural que foi um terremoto no comecinho dos anos 2000, e muitos haitianos solicitaram refúgio, não só no Brasil, mas pelo mundo. É uma população aí que fez uma diáspora muito grande para vários locais do planeta, e um bom fluxo dessas pessoas acabou vindo para o Brasil. O terremoto que causou um golpe muito grande aí no país acabou estimulando a imigração de haitianos para o estrangeiro, e hoje a gente estima que quase 30 mil haitianos vivam no Brasil, principalmente aí nos grandes centros. Sírios e libaneses, e eu diria que árabes de uma maneira geral, voltaram a procurar o Brasil como destino, principalmente em função das guerras civis que ocorreram no Oriente Médio no final do século XX, começo do século XXI. O Brasil ele acabou oferecendo condições para que essas pessoas pudessem vir para cá, principalmente nos últimos 10, 20 anos. E isso permitia que essas pessoas pudessem chegar, inclusive, sem documentos, o que estimulou a vinda de sírios, libaneses e árabes de uma maneira geral aqui para o Brasil. Muitos deles também são encontrados aí nas grandes capitais brasileiras, e tem uma curiosidade de que muitos deles são muito escolarizados, e tem uma difícil integração no mercado de trabalho, mas é um povo, são pessoas aí que tem um perfil um pouco diferente da maioria dos imigrantes refugiados que vêm para o Brasil hoje em dia. Também temos aí uma questão de outros povos latino-americanos. O Brasil hoje é um grande centro regional, né? E a gente tem uruguaios, colombianos, argentinos, pessoas de todas as origens, muitos dos quais vêm para cá a trabalho, já que o Brasil é sede de grandes empresas multinacionais, enfim, é um país aí que tem um grande destaque no continente sul-americano e no contexto latino-americano também.
Bom, quero encerrar essa apresentação, agradecer todo mundo aí que acompanhou até o final. A gente fica muito contente em participar desse evento. Entrem, quem se interessar aí principalmente pela questão da imigração suíça no Brasil, o projeto que a gente está desenvolvendo. Curta as páginas lá da editora e do projeto nas redes sociais, Bela Vista Cultural e Suíços no Brasil. Lá a gente pode trocar uma ideia a respeito dessas iniciativas de uma maneira mais profunda e conversar aí sobre o projeto que a gente está desenvolvendo. A gente quer agradecer a diretoria de ensino por ter aberto esse espaço para a gente conversar sobre esse tema muito interessante, e principalmente o Carlos, a Sucelene e toda a equipe aí que nos auxiliou a desenvolver essa ideia. O projeto sobre os suíços no Brasil que a gente está desenvolvendo, ele está sendo realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio de algumas empresas como a Casa Suíça, a EBP, que apoiaram a nossa ideia, e a gente convida todo mundo, então, por fim, a entrar em contato conosco, a acompanhar o nosso trabalho, e a gente fica muito feliz em dialogar com todos os professores, colaboradores aí vinculados à diretoria de ensino. Então, muito obrigado a todos, até logo, tchau, tchau.